Então vamos lá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa série de lives semanal, onde sempre eu trago um profissional da área de sustentabilidade para compartilhar insights importantes, tanto na área técnica como também na área profissional. E o tema de hoje da nossa live é carreira em governança corporativa, o que você precisa saber. Por que eu convidei hoje o Daniel para falar sobre governança corporativa? Porque hoje se fala muito nas 3 letrinhas ESG, que é Environment, Social and Governance. E como ele é especialista, ele vai trazer um pouco mais de clareza, principalmente para quem quer entender um pouco mais sobre este assunto. Muito obrigada, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. E eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é o Daniel? O que você faz? A sua especialidade? Bom, Geisa, eu sou advogado de formação, né? Desde 1996, estou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu atuo sempre aí com advocacia empresarial desde o início da minha carreira como advogado. E nos últimos 8 anos eu venho atuando com governança corporativa e compliance, né? Nas áreas de consultoria, treinamento, implementação, também auditoria, sou auditor líder, sistema de gestão de compliance, anti-suborno e segurança da informação, né? Em resumo é isso. Desculpem o problema técnico que nós tivemos antes aí. Vamos reiniciar então com o debate de governança corporativa que a gente tinha me perguntado. Pode ser? Isso. Oi, Renata, você também é especialista, né? Depois a gente podia fazer uma live em 3. Daniel, então se você puder começar a definir o que é governança corporativa. Tá, vamos lá. A governança corporativa é um meio pelo qual a empresa é dirigida, monitorada e incentivada, né? Como um ser humano, uma empresa também é chamada de um ser vivo, entre aspas, né? Então, quando se fala de uma organização, ela tem uma série de órgãos que, para o seu funcionamento pleno, tem que estar ali a todo vapor, efetivos, né? Bem monitorados, eficientes, para que a empresa alcance os seus resultados. Normalmente, governança corporativa ela é aplicável para empresas de grande porte, que possuem proprietários, né, das ações, né, os acionistas que contratam diretores, os executivos, que executam aquela estratégia determinada pelos proprietários. Por isso, essa questão da governança corporativa ter essa ligação com órgãos, né? Então, eu tenho lá um conselho de administração, um conselho fiscal, eu posso ter um comitê de ética, de compliance, eu posso ter um conselho de família, e aí eu vou ter um nível de alta direção e depois eu vou ter o nível tático e operacional, todos eles envolvidos pela governança corporativa. Legal, excelente. E aí, assim, hoje você fala muito em governança com propósito. O que é basicamente isso? Bom, governança corporativa, né? Ela vem ligada aí a uma série de transformações, né? Ela não é algo novo. Se nós buscarmos aí o começo da governança corporativa, nós vamos lá para a década de 30 do século passado, portanto, há quase um século, né? As teorias que discutem foram evoluindo até que se chegou no final ali do último terço do nosso século passado, na teoria da agência que regula esses conflitos, que tenta minimizar os conflitos entre os proprietários, os acionistas, né, e os agentes, os executivos, né? Então, se fala bastante de uma governança com um propósito, porque no início dos anos 2000, nós tivemos uma série de escândalos com operações fraudulentas em valores de ações, contábeis, manipulações, que prejudicaram milhares de norte-americanos, né, que faziam a sua poupança, continuam fazendo. Nós não temos
essa cultura no Brasil, né, de comprarmos ações, por exemplo, para a nossa aposentadoria. O norte-americano faz isso, né? E quando ele sofre um prejuízo com essas ações, isso impacta severamente para o seu futuro. E grandes empresas tiveram, né, declarações que no início dos anos 2000 provocaram aí um grande prejuízo para milhares de norte-americanos, entre elas a Enron, né, a Tyco, e isso provocou uma legislação nova nos Estados Unidos chamada SOX, do Sarbani e do Oz, dois congressistas norte-americanos que fizeram um projeto, né, e editaram essa lei que tem uma grande proteção sobre essa transparência do que realmente a empresa está fazendo na direção do rumo que ela está tomando, né? Vou trazer um pouquinho do exemplo do Brasil. Nós tivemos um grande impacto com as ações da Petrobras, né? Quando se descobriu todos os desvios que aconteciam na Petrobras, aqueles brasileiros que tinham as ações se viram ali com os valores reduzidos significativamente. Esse é um problema da teoria da agência, um conflito onde existia um interesse muito grande por parte dos diretores de conseguir, né, de conseguirem melhores rendimentos para si, a qualquer custo que fosse. Então, portanto, sem um propósito. E hoje se discute bastante uma governança corporativa que contemple um propósito, contemple uma razão para que aquela empresa exista, respeite as boas práticas de governança corporativa e, com isso, ela esteja junto dos seus parceiros de negócio, junto com a sociedade, gerando valor para toda a sociedade, o que é diferente de gerar só um lucro contábil, que muitas vezes algo falso, né? Algo que está lá oculto e de um possível estouro futuro de uma fraude, né? Então, hoje é um lucro contábil e amanhã pode ser um grande prejuízo contábil. Então, a empresa com propósito, ela tem uma ligação aí com as boas práticas de governança, principalmente com a transparência e a prestação de contas de forma responsável. Entendi. Por que de repente uma questão, um problema social, um problema, tá me ouvindo? Um problema social, um problema ambiental pode causar um impacto na imagem de uma empresa? Por que isso é tão impactante? Porque, assim, por exemplo, a gente vê, vou trazer um caso brasileiro, né? Vamos pegar a Vale. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? A Vale, né? Onde teve aí a questão do impacto, Cortou um né, pouquinho, ambiental e mas social. legal o exemplo Tá. da Vale. Da Vale, onde teve, né, um impacto ambiental e social muito grande. E as suas ações, claro, tiveram uma oscilação, mas a empresa continua firme e forte em relação a isso. Como que isso, por que isso não impacta, né? Assim, embora tenha esses problemas ambientais, sociais, e por que isso não impacta na questão do valor de uma empresa? Bom, vamos dividir em dois pontos aí distintos, gente. Primeiro, toda qualquer empresa, ela tem um impacto, né, uma responsabilidade em todas as suas atividades. Ao mesmo tempo que ela tem uma responsabilidade por não produzir um dano ambiental ou um dano que seja uma não prevenção, de não entregar um equipamento de proteção a um empregado seu, ou de não ter um equipamento bem projetado para que o acidente não viesse a ocorrer, por exemplo, a gente trazer não só uma dimensão que foi de Brumadinho, né? Mas para a gente trazer para uma dimensão até menor para empresas de médio porte, né? Tudo isso é responsabilidade. O empresário tem que administrar e tem que conseguir gerir para que você tenha o mínimo possível de risco, né? Não tem como se retirar lá todos os riscos, mas eu tenho que
ter uma gestão sobre esses riscos. Então, eu tenho que mitigar esses impactos que podem ser impactos extremamente negativos para a sequência da minha empresa. No caso, não só essa questão ambiental, essa questão da medicina, segurança do trabalho e outras questões relevantes também para os consumidores, nós temos a questão que a empresa é também geradora de empregos, né? A empresa é uma fonte, né, de desenvolvimento econômico, onde centenas de famílias dependem, né? Então, é o que é chamado de função social da empresa, pelo lado jurídico, né? Então, existe um equilíbrio, né? Então, não se dissolve uma empresa por um acontecimento do impacto, tal como foi, né? O Vale do Rio Doce, hoje chamada de Vale, né? Mas nós somos mais antigos um pouquinho, temos ainda o nome Vale do Rio Doce na cabeça, né? Então, assim, Verdade, tem essa verdade, né? responsabilidade que é dupla, né? Tanto do viés ambiental, quanto do viés também da sua participação, né? Como empregadora, geradora de tributos e tudo mais. É um grande exemplo que a Vale fez recentemente de acordos, né, com o governo de Minas, né, com a Fundação Renova, com a reconstrução, né, daquilo que as barragens destruíram, né? Então, você tem ali um grande impacto que a empresa vai levar aí por um bom tempo nas suas demonstrações financeiras e como prejuízo, e a reputação continua a mesma, né? E de fato, né? Assim, é interessante ver isso, Daniel, porque assim, quando existe um problema ambiental, um problema social, além do impacto, né, na imagem, que hoje causa impacto na imagem, mas essa questão que você trouxe do balanço financeiro, né? Porque é uma questão. E assim, o que eu vejo muito hoje nas empresas, elas pensam muito a curto prazo, elas não pensam a médio e longo prazo, quanto isso pode impactar na perenidade dos seus negócios. Possivelmente agora, né, essa empresa vai ter que fazer uma adequação e, enfim, está realmente reestruturando, tanto que ela contratou uma superdiretora, né, na área de sustentabilidade, né, para ajudar aí nesse desafio. E aí, assim, Daniel, antes de a gente cair, né, antes da live desmontar aqui, você estava comentando dos valores, né? Dos valores que a empresa tem que prover para os seus stakeholders. Eu não escutei quais foram os valores que você mencionou. Mas como a live morreu, né? A gente reiniciou do zero, então se você puder comentar novamente quais são né, os valores que a empresa precisa trazer para os seus stakeholders. Tá. Bom, então existe aí uma grande chave de mudança, né? Principalmente agora, nesse último ano aqui que nós estamos vivendo, com relação a que se cobra que uma sociedade, inclusive, entregue a autorização social para que uma empresa atue, né? Então, a inversão até de papéis, né? Uma empresa deveria ter uma autorização, uma licença social para continuar a atuar, né? Isso é denominado, né, por alguns, com base no último encontro de Davos, no ano passado, que marcou o encontro de número 50, né, que trouxe a discussão do capitalismo de stakeholders, né? Então, dando a chave da governança, que era uma governança shareholder, voltada para os interesses de curto prazo dos acionistas, de lucro a qualquer custo, você passou para uma cobrança muito maior, né, de uma governança stakeholder, né, não voltando para o interesse de curto prazo do acionista, mas sim voltando para o interesse de valor que essa empresa agrega como um valor econômico e não só como um lucro contábil, né,
Então, tem que separar bem esses dois conceitos. Não que ela vá trabalhar com prejuízo. Nenhuma empresa vai deixar de buscar lucro, né? Isso não existe. Mas ela tem que ser sustentável para que ela possa ser perene, né? Daí esse tripé que a gente sempre conversa, né? Do econômico, do social e do ambiental, envolvendo a governança corporativa e suas boas práticas, né? Em cima dos princípios da equidade, que é da justiça social, da justiça no tratamento dos sócios, né? A própria prestação de contas de uma forma que toda a sociedade possa compreender, né? E mantendo a transparência das demonstrações financeiras com o último princípio, que é o da responsabilidade corporativa, né? Então, essa empresa, para continuar a desenvolver suas atividades, deve solicitar uma espécie de licença, que é uma licença tácita da sociedade, para que ela continue a atuar, né? Então, isso é o que é denominado daí de governança corporativa modelo stakeholder, que vem ganhando espaço. Aquelas empresas que querem tomar, né, um determinado capital, né, de um fundo de investimentos, ou que vão abrir o seu capital, tem diversos níveis de governança, que ela vai ter que provar isso, que ela vai ter que demonstrar que ela controla isso muito bem e que isso é uma realidade e o respeito que ela tem com os seus stakeholders. Isso gera uma confiança, um valor para que o acionista adquira aquela ação, né? Ele está agora com uma empresa que tem uma governança voltada para os interesses de toda a sociedade, aí envolvendo stakeholder como termo toda a sociedade, não só parceiros, empregados, né, empregados terceirizados, fornecedores, né, o próprio governo com recebimento de tributos, nós todos como consumidores e necessitamos do meio ambiente para o nosso futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. É bem interessante. Eu acho o nome lindo, né? Governança com propósito, CEO com propósito, né? Eu acho um nome muito, muito bonito. Mas a prática, né? Ontem eu tenho um grupo de mentorados, né? Em um dos grupos ontem a gente discutiu, né? A gente tá tendo, eles estão tendo aula sobre relato de sustentabilidade, né? Relatório de sustentabilidade, e veio um dos pontos que foi trazido, Daniel, é a questão do greenwashing, porque assim, muitas empresas, né, falam que fazem e não fazem, né? Ou então dão um jeito de mascarar isso. E trazendo um pouquinho, né, para a sua especialidade também em compliance, como que fica esse alinhamento do que é dito, do que realmente o que tem que ser feito, para não causar um greenwashing? Bom, isso é o que um programa de compliance necessita desenvolver, né? Então, aquela missão, visão, valores e a estratégia, né, que o Conselho de Administração determinou, o propósito que essa organização tem para gerar valor. Isso tem que ser incorporado nas suas obrigações de compliance. O que são obrigações de compliance, né? Todos nós temos que respeitar as nossas leis. Se estamos no Brasil, as leis brasileiras, mais as leis internacionais aplicáveis, né? E, por um outro lado, se estivermos em outro país, vamos ter que se adequar àquela legislação. As empresas, da mesma forma, com um diferencial na governança corporativa. Quando se fala de obrigação de compliance, não fala só em cumprir isso que está em lei, mas cumprir isso também com aquilo que se declarou, com o comprometimento perante o qual ela justifica a sua atuação, a sua atividade na sociedade, né? Então, é esse ponto aí que eu acredito que é um ponto aí bem tênue para que se consiga realmente identificar
se um programa de compliance está apto o suficiente para ser, né, um programa que dissemine essa cultura, que chegue, né, como um exemplo top-down, né, da alta direção até o nível operacional, para que todos estejam comprometidos. E aí vem a grande questão, né? Fazer realmente aquilo que está em conformidade, o que deve ser feito, da forma correta, né? E não deixar como um faz de conta, pendurado numa política, pendurado numa mensagem, como se aquilo fosse uma realidade, mas que não está sendo cumprida, né? Então, trazendo um pouquinho para a linguagem do compliance, um comportamento para ser realmente compliant, né, para estar em conformidade, ele tem que ser um comportamento real. Eu tenho que ter aquilo como uma cultura. Aquilo tem que ser natural, né? E não é ficar como uma fachada. Então, isso envolve a todos na organização. Esse é o desafio. E assim, uma coisa que eu observo, Daniela, você também como auditora, a gente acaba tendo um olhar mais clínico em relação às empresas. Assim, eu tenho total clareza, isso eu converso, né, com tanto meus clientes, quanto também, né, com os meus mentorados, que assim, uma cultura, uma empresa para ser, né, sustentável, para realmente falar que ela tem uma governança com propósito, demora um tempo, né? Demora um tempo, como você disse, até o que no caso da Vale, embora ela tenha tido, né, as questões ambientais, sociais, mas ela também tem a importância dela na questão da geração de emprego, de renda, né, para milhares de funcionários. E aí, assim, isso leva tempo, né, Daniel? Então, assim, o fato de levar muito tempo para você falar que a empresa ela é compliant, ela é, né, sustentável, né? Que ela segue lá os critérios ESG. A minha dúvida, assim, sabe, que eu fico, qual é? Como é que, assim, eu, como profissional de sustentabilidade, né, pensando aqui, né, no pessoal que me segue aqui, em termos de carreira, como é que eu posso ajudar uma empresa a ser sustentável, ela também ser transparente em relação aos impactos, porque uma coisa que eu vejo quando a gente trabalha com relatórios de sustentabilidade é que a empresa não consegue, né? Como você falou, é uma questão cultural, isso leva anos para poder se adequar e sempre vai ter erros, né? Não tem jeito, sempre vai ter um desvio. E aí, assim, como que um profissional de sustentabilidade, um profissional de compliance, ele consegue mitigar, ele pode mitigar esses riscos? Chegou a pergunta aí? Está com um delayzinho. Bom, cortou um pouquinho o final da sua fala, A Geisa, gente está mas travando hoje, eu Daniel. vou, Oi? vou pontuar um, um item que... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te Eu? ouvindo. Então tá bom, então vamos seguir. Tô. Então, assim, primeiro, existe uma grande razão social, né, que te leva a também ter uma missão para atuar, né, desde como um agente de compliance interno, um compliance que é chamado como um difusor em uma obra, num site, né? Aqueles compliance champions que algumas organizações denominam, né? Que em alguns locais onde você tem lá uma grande obra no dia a dia, né? Você tem uma dificuldade para dar um treinamento e ter o mesmo nível de fixação, de compreensão para alguns termos que o compliance não deve utilizar de uma forma complexa, então por isso são eleitos compliance champions, difusores de compliance, né? Compliances que atuam ali naqueles pontos onde, por exemplo, você tem os diálogos semanais de segurança. Né? Essa pessoa, ela tem uma missão social de trazer o valor
de fazer aquilo correto da maneira que você atenda aquela conformidade exigida e que te protege, né? Por isso que muitas vezes é, inclusive, inserida nos diálogos semanais, né, de segurança do trabalho, né? Então, assim, esse é um ponto que eu vejo que isso traz também uma ligação de um propósito de se atuar com uma pessoa que quer realizar algo que vai agregar para a continuidade do bem-estar da sociedade que está em torno daquela organização, daqueles colaboradores que fazem parte da organização, de uma cultura, né, que é uma cultura que vai deixá-la tranquila para exercer as suas atividades, né? Então, eu vejo assistentes de compliance, né, só para a gente estruturar um pouco, né, eu posso ter um Chief Compliance Officer, um CCO, que é realmente aquela pessoa que tem o acesso direto à alta direção, a conselho de administração, que atua como compliance da empresa, né? Eu posso ter um nível que são daqueles assessores diretos que vão para um comitê de compliance, né? Que aquele compliance sozinho não consegue atuar para uma empresa de milhares de empregados em dezenas de estados no Brasil, que pelo menos não seja dessa proporção de tamanho, né? Mas você precisa ter uma série de pessoas que vão executar junto contigo como um compliance, que vão te ajudar nas investigações, nas due diligence, por exemplo, uma due diligence, onde você tem uma due diligence ambiental. Poxa, vamos apertar uma tecla SAP. O que é uma due diligence? É uma diligência, uma pesquisa prévia com quem eu vou realizar aquele meu negócio, né? Eu estou contratando ou eu vou até fornecer para uma empresa. Eu tenho que ter um cuidado se essa empresa está com um propósito semelhante ao meu, né? Então, aqui no Brasil, eu vejo, né, em algumas empresas que eu já auditei, um compromisso muito forte na parte de compliance. Quando se faz um due diligence, essa diligência prévia ou até de manutenção, né, que algumas empresas colocam isso como anual, por exemplo, manter aquele fornecedor ou aquele parceiro de negócios, eu vejo que você tem uma série de profissionais que estão naquela linha operacional como assistentes de compliance que realizam todo esse trabalho, até de fiscalização, de ir até a própria empresa e verificar com os seus próprios olhos, auditar se realmente aquilo que está naquele relato integrado, se está naquele relato de sustentabilidade, existe ou posso ter aquela empresa como parceiro de negócio, né? Então, eu vou trazer isso para uma dimensão, uma due diligence, que vai passar por uma investigação ambiental muito forte, né? E com isso, existe o mercado, né? Eu vou trazer um pouquinho do que eu já auditei no antissuborno, no anticorrupção, né? E não é de empresa ex-Lava Jato que eu vou citar agora. Vou citar de uma empresa de um ramo, assim, totalmente distinto das consultoras, empreiteiras, né? Muitas também investiram milhões, hoje tem um programa de compliance muito bom, né? Isso também mudou o cenário. Se depois der um tempinho, eu vou comentar sobre uma entrevista que eu fiz com um diretor estatutário, né? E o que ele requereu para se tornar diretor estatutário, mas só para ficar nessa empresa, a empresa do setor da alimentação. Olha. Uma empresa multinacional de alimentos. E ela investiu num due diligence, trazendo um assistente de compliance que era recém-formado, que tinha recém superado ali o exame da ordem, se qualificado como advogado, e ele fez um trabalho de due diligence junto com o pessoal de TI dessa empresa, dialogando que ele não queria só uma planilha de Excel, que ele queria uma coisa mais automatizada para poder cobrir todos os fornecedores,
Foi um trabalho fantástico, né? E isso resultou para a organização em diversos benefícios de monitoramento daquele fornecedor e a escolha de fornecedores que se alinhavam com um perfil mais próximo, né? Então, poxa, por que eu vou comprar essa embalagem para o produto se esse cara não garante para mim que o papel que ele está usando vem de uma área de reflorestamento? Então, tinha isso na Exato, política deles. exato. Então, Isso que você trouxe, Daniela, é muito importante. chegou num ponto que foi levado a esse nível de detalhe. E na Antissuborno, um diretor estatutário que começou como estagiário na organização e depois de quase 2 décadas, a empresa se reestruturando, gostaríamos de ter você como diretor estatutário, ou seja, você vai estar no meu estatuto social, você vai representar a minha empresa. Eu só aceito isso se tiver um levantamento e uma série de procedimentos que eu esteja de acordo, que sejam discutidos com a organização e que isso não deixe de ser auditado. Então, ele Isso me é... cobrou no auditoria. E eu Olha estou só que legal. auditando com pulso firme. Eu falei, pode ficar tranquilo, está com muito pulso firme. Isso de fato faz toda a diferença realmente uma empresa que está seguindo os moldes do ESG, né? Porque assim, eu falo assim, né, nessa questão do compliance, né, do antissuborno e tal, que isso é muito importante, que isso é uma das coisas que eu vejo que poucas empresas, hoje, né, quando eu leio um artigo, né, se fala mais da questão ambiental, se fala mais da questão social, e parece que tratam essa questão como um mundo paralelo, e não é, faz parte também aí do alinhamento, né, das 3 letrinhas mágicas aí do ESG. E, de fato, avaliar os fornecedores, eu acho que é um dos primeiros passos para fornecedores e clientes. A gente lá no RINA, a gente, toda vez que eu vou emitir uma proposta, amostralmente a empresa ela seleciona algum cliente e ela avisa, olha, né, esse cliente está em compliance, não está em compliance. Eu não sei como é o método de investigação que eles fazem, mas eles avisam assim, teve problema ambiental, teve problema social, teve alguma coisa, e aí avalia, classifica o cliente em riscos. Né? Eu acho que isso é uma boa prática que deve ser adotada, né? Porque você não é que você vai deixar de trabalhar, né? Mas você consegue gerir o risco que aquele fornecedor ou cliente, né? Pode ser ao contrário também, né? Cliente pode gerar para o seu negócio. E aí, assim, eu vou avançar agora para uma questão um pouco de carreira, tá? Você já pontuou um pouco, mas eu vou trazer a questão assim, um profissional, né, para atuar nessa área de compliance, nessa área de governança corporativa, ele precisa ser um advogado ou existe uma formação específica para atuar? Geisa, não. Inclusive, né, a maioria dos compliances que estão ali na cadeira de líder mesmo, né, de chefe da área de compliance, a grande maioria que eu auditei e das empresas que eu já dei consultoria, a grande maioria são da área de auditoria interna, de auditoria financeira, de auditoria contábil. Então, são formados em ciências contábeis, em administração, engenheiros, né? Engenheiros ambientais, né? Advogados, sim, também existem, mas não necessariamente essa é uma figura, né, que seja o único possível para assumir a posição de compliance. Tem que se separar muito, tem que ter um divisor de águas muito grande. Compliance não é advocacia preventiva. Compliance é programa para que você tenha uma cultura e todas aquelas suas obrigações de compliance estejam no dia a dia acontecendo como realidade na sua organização. Não é porque eu vou colocar uma cláusula, um contrato,
que eu tenho que ser advogado. Para isso, eu chamo o advogado que vai me dar a consultoria. Muitos dos meus colegas falam assim, poxa, ele está jogando contra a profissão dele. Não, não é isso. Que é uma profissão que exige conhecimentos multidisciplinares. Então, a diferença desse profissional, quando você perguntou na formação, é um profissional com uma formação multidisciplinar, né? E com uma paixão. Porque se você não fizer algo com paixão também, não vai adiantar. Você não vai ser ali um analista de compliance feliz. Você não vai desenvolver aquela atividade de uma forma que seja realmente que agregue tanto para você quanto para a organização. Você não vai ser um compliance champion, né? Ou um delegado de compliance, um representante de compliance em uma determinada obra, um determinado, como a gente fala, canteiro ou execução, né? de algo, de atividade externa da empresa, onde você tenha várias pessoas envolvidas, se você não tiver paixão naquilo que é correto ser feito. Agora, vamos lá. Então, até porque você tem que segurar muita, talvez, né? Imagino, porque a gente tem que. Desculpa, só te cortando, Daniel. O que eu vejo, eu concordo plenamente. Precisa ser multidisciplinar e assim, você tem que ter muito foco e muito propósito, porque você tem que engajar muitas pessoas. E você só consegue engajar muitas pessoas em muitas áreas se você falar com o coração, se você, né? Então, se você não tiver, né, um alinhamento para que você traga para conseguir internalizar e externalizar da forma adequada, né, você não vai conseguir atuar como um profissional de compliance. As melhores definições que eu escutei de compliance não foram de aulas de colegas meus, de professores meus. As melhores definições eu escutei de pessoas muito simples que entenderam o que era um compliance. Olha que lindo. Por exemplo, dentro de um container adaptado com um ar-condicionado, 2 mesas, com um computador, que era o local de almoxarifado da mecânica pesada de caminhões numa determinada obra que estava ali com 2.000 e poucos empregados e algo de dezenas de caminhões. Foi esse senhor, chefe, né, desse departamento de mecânica, que deu uma definição de compliance assim, que foi a melhor que eu já ouvi, com as palavras dele e colocando no coração, né? Que ele sentia que aquilo lá era realmente algo que todos tinham que dar valor, que todos tinham que compreender, que era muito mais fácil saber o que tinha que ser feito, por que tinha que ser feito daquela forma, para que deveria ser feito, porque isso ia entregar um controle para ele muito mais fácil, por exemplo, das peças que ele tem para manutenção, no dia a dia com os demais mecânicos que ele liderava. Então, para mim, aquela foi uma definição assim que veio, tipo, uma terça-feira, quase final de dia já, assim, poxa, compliance existe. Foi aí que eu comecei a acreditar na prática ali, né? Saindo da teoria, saindo de dar consultoria, e muitas vezes na consultoria você não interage com aquele que está, vamos falar assim, no chão de fábrica, né? Mas que essa pessoa tem uma cultura que tem valor, né? E ela compreende, ela difunde isso. E todos os demais membros da equipe dele estavam todos muito bem alinhados. Então, foi durante uma auditoria e isso foi assim, algo que me marcou bastante. Eu repito isso várias vezes quando eu tenho a oportunidade de citar, né? Então, não é algo impossível de ser desenvolvido, né? Muito pelo contrário, né?
é algo que nós caminhamos com mais tranquilidade numa organização, seja de que porte for daí, né? Mas que você tenha ali uma linha diretiva, né, de qual é a estratégia, por que estamos fazendo dessa forma, o que nós temos que respeitar, qual é o comportamento esperado, o comportamento adequado, como você deve tratar isso para que esse risco na sua atividade fique reduzido, né? Nós utilizamos mitigação no ISOQs, nós vamos falar no, né, normal aqui, como é que eu não vou conseguir eliminar, essa é uma palavra que a gente né, usa bastante, Daniel. Essa é uma palavra que a gente usa. Isso, então. E nesse ponto, né, a cultura de compliance eu vejo como algo que vai se desenvolver, né, ao longo dos próximos anos, né? Hoje nós temos já uma cultura de compliance com relação ao home office. Nós estamos aqui fazendo uma live, eu em São Paulo, você em Curitiba, né? E Não, eu estamos... estou em Santo Antônio de Pinhal. Santo Antônio de Pinhal, que é perto de Campos. Desculpa, então. É que tem um nome parecido, Daniel. Em Curitiba tem um nome parecido mesmo. Então eu pensei que você estava na grande Curitiba lá. Então, assim, tem-se toda uma formalidade, por exemplo, as aulas online, né? Onde as pessoas, né, mesmo, né, estando no conforto das suas casas, solicitam a palavra, não interrompem, né? Agora, tudo bem, nós somos humanos, nós erramos, né? Devemos aprender com os nossos erros. Muitos erros nós não percebemos, né? Sim. Então, isso pode ocorrer. E aí, a figura do comitê de compliance, também investigando isso, se aconteceu um erro, se foi um desvio ou não de conduta, tem que levar isso em conta, né? Pode ser algo que não foi propositadamente, né, pensado ou realizado com o intuito de prejudicar a empresa ou alguém, né? E aí nós temos que ponderar e dosar muito bem isso. E aí, assim, seguindo nisso, o que acontece? O que eu faço aqui, né? Aqui no meu cantinho, na minha casa, Instagram, na minha casa, rede social, eu ajudo os profissionais chegarem na marca dos 13 mil reais mensais com sustentabilidade. E aí, assim, Daniel, trazendo a sua visão, como é que o profissional, né, ele pode prosperar dentro da carreira, né? Então, por exemplo, a gente até teve um bate-papo sobre isso, né, no telefone, né, antes da gente, né, vir para a live. Ele pode ser o quê? Ele pode atuar como consultor, ele pode atuar como auditor. Quais são as áreas de atuação de um profissional para que ele possa estar prosperando? Você trouxe aí a questão, né, do compliance office e tal, mas assim, para o profissional poder escalar a sua carreira, quais são assim, os caminhos que você vê, quais são as áreas onde você vê mais oportunidade? Além, lógico, ter propósito, né? Que eu acho que essa é a primeira questão, ter afinidade com a área. Bom, vamos começar por quem está na fase inicial da carreira, né? Então, quem é recém-formado ou até trainee, né? Então, assim, aí o mercado é o mercado das empresas de médio, grande porte, multinacionais, né? E dentro dessas organizações existem, né, as áreas de compliance, e nos treinamentos você vai um tanto quanto chegando, se aproximando, caso você não tenha ingressado na área de sustentabilidade, compliance. Em todas as empresas de médio porte, que tem sistema de gestão para meio ambiente ou para compliance, vão ter auditorias internas, né? Então, um caminho, né, para também chegar e conhecer e se desenvolver é ser auditor interno, mesmo que você não tenha tido ainda um espaço, né, no departamento de compliance. Você pode chamar a atenção pelo seu trabalho, pela sua dedicação e ser, né, levado para o departamento de compliance. Eu já auditei profissionais
nesse estilo, profissionais novos que chamaram a atenção porque se prontificaram. Eu quero ser auditor interno. Como eu faço? Olha que legal. E isso chegou na equipe de compliance, né? Bom, a carreira dentro da empresa, você tem sempre aquelas estruturas, né, de promoção, né? Você tem lá as progressões. Então, dá para você ir caminhando e progredindo a chegar num bom nível aí, que você vai superar tranquilamente a casa dos 13 mil reais, trabalhando numa organização e num departamento de compliance. Um pouco mais sênior, né? Já com a vivência, com a experiência em empresas, né? Você pode partir para a área de consultoria ou a área de auditoria, ou as duas juntas, né, ao mesmo tempo. Agora, isso demanda uma habilidade diferenciada, né? Você sai daquela tranquilidade de ter os seus 13 mil ou mais, né, sua meta mínima dos 13 mil, como um salário ou como um prestador de serviço PJ, que seja, né, que pode existir também e com valores superiores a esse, né? Você sai daquela estabilidade de ter aquele valor fixo, né, benefícios que se agregam também, e aí você vai para o desafio da consultoria, de implementar, né? Não te traz uma tranquilidade, mas te traz ali uma expectativa de um determinado período você realizar muito mais do que aqueles 13 mil. Aí deixa de ser ganhos mensais para ser anuais, né, Daniel? Isso, aí você parte para ser, na média, né, pelo menos esse valor. Existem várias empresas que hoje são carentes de profissionais de compliance, tá? Infelizmente, também no mercado, uma série de consultores que não passaram por essa vivência prática, que não tiveram experiência e que entram no mercado, a empresa contrata achando que aquilo é um programa de compliance e, na realidade, aquilo é um pseudo-programa de compliance, um embrião de programa de compliance. E, num outro ponto, auditar, né? Ser auditor líder em empresas certificadoras, né? De sistemas de gestão ISO, que também requer uma experiência, né? Uma prova, inclusive, que você já exerceu nos últimos anos, né? Cargos em sistema de gestão, em áreas de departamento de compliance, e que você tem uma formação que caminhou também para algo que é a essência do compliance, que eu vou tocar agora. A essência do compliance é a ética. Então, tudo isso essa vai palavra é ligar linda. com você ter aquele amor por difundir a ética dentro de você para os outros. Nossa. Eu acho que é isso que o profissional vai ter um diferencial. E aí, assim, né, Daniel? E esse profissional, ele tem que ser, acho que antes de tudo, ele tem que ser congruente com ele mesmo. Porque assim, ele tem que ser ético com ele com ele mesmo, ele no meio que ele atua dentro da família, onde ele está, para ele conseguir disseminar esse bem, esse profissional diferenciado. Porque assim, um profissional, para querer chegar, ultrapassar a marca dos 13 mil reais mensais, ele tem que ser congruente com aquilo que ele fala e que ele faz, né? Com certeza. Não adianta não colocar em prática. Tem que ter a ética como prática. Para mim, isso é essência. Os profissionais que eu conheço, que eu tenho admiração aí no meio do compliance, com cada um que eu converso, né, a gente sente, né, que o compromisso com a ética tem que vir em primeiro lugar, e se ele está passando isso e consegue passar isso para os colaboradores da sua organização,
isso traz ali um conforto, né? E uma fluidez para o programa de compliance. Porque o programa de compliance não é estático. O programa de compliance está com uma organização também é vivo. E ele precisa estar sempre se atualizando. Ele está sempre se retroalimentando. Né? Então, eu tenho desafios novos. Nesse momento, qual é o grande desafio no mercado brasileiro? É a Lei Geral de Proteção de Dados, é a LGPD. Né? Que nós mesmos, como consumidores, não damos nenhum valor para os nossos dados. Por causa de alguns centavos de desconto, você passa todos os seus dados e ainda, em alguns apps, você dá autorização para que ele saiba onde você está, acesse seu microfone, grave suas conversas, acesse sua câmera, acesse seus contatos, né? Tudo porque você está naquele momento com uma promoção do app. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, Olha só. a partir de 1º de agosto, tem início de aplicação das multas. E isso é parte de um programa de compliance. Né? Então, um pequeno assim, ponto de programa de compliance para a LGPD. Né? Estou no meu ambiente de trabalho. Não vou deixar minhas telas ou a tela de computador aberta para que uma pessoa que possa passar atrás possa tirar uma foto ou gravar. Né? Então, tem que ter ali uma tranquilidade. Saio da minha estação, bloquear. Log off. Né? Bloquear ali o acesso. Olha só. Né? Mesa limpa. Terminou uma reunião, não deixar nenhuma anotação que possa ser uma informação tratada e divulgado por um concorrente de um dado pessoal. Né? Vou trazer um exemplo hipotético. Né? Se você trabalha numa imobiliária que está vendendo um apartamento, um local X, que só tem aquele apartamento que é reservado para aquela sala de reunião, se aquela corretora deixar os papeizinhos com os dados anotados, e a pessoa da faxina, não estou fazendo nenhuma, estou fazendo uma hipótese, tá bom? Pelo amor de Deus, hein, gente? Sim, não, sim. É uma pessoa que não está no meio todos os dias, entendi. Mas vamos falar com uma pessoa terceirizada, da limpeza. Não, com outro cliente, né, Daniel? Um outro cliente que entra. Foi convencida pela imobiliária concorrente a passar os dados, cada vez que levasse algum dado lá, ela entregava R$100. Aí ela vai e leva aquele dado, aquela anotaçãozinha, que é de uma pessoa que está num processo de divórcio. E a ligação é atendida pelo outro divorciano, que não sabe que a outra parte estava indo comprar um apartamento. Imagina, se estão ali num momento que ele já até desistiu de comprar, ou que ela já desistiu de comprar o apartamento, uma informação de uma outra corretora concorrente. Olha, fique sabendo que a senhora esteve aqui com seu marido, ou o senhor esteve aqui com a sua esposa, né? E não era. Né? Não era o outro ou a outra. Né? Isso gera aí um tumulto, né? Na vida desse casal e até uma impossibilidade de reatar o casamento. E acaba até prejudicando ter um divórcio, uma coisa que já tinha até sido desistida. Por isso que eu coloquei uma hipótese. Né? Então, sim, o papel sim. de um amigo numa reunião é parte do programa de compliance. Não pode deixar. É mesa limpa. Olha só que interessante. Isso você vê, tudo é informação, né, Daniel? Tudo é informação. Um profissional de sustentabilidade, ele tem que ter clareza disso. Treinar, passar essa informação, né, para os colaboradores. Olha só que interessante. Daniel, uma pergunta que não tem nada a ver, agora fugindo um pouco da temática, né? A gente está caminhando aqui para os minutos finais. Tem o Clubhouse, não sei se você já ouviu falar do Clubhouse. Que é uma nova rede social. Que é uma nova rede social, só de áudio. É uma rede social só de áudio. Muito bom, por sinal. É assim, um ambiente assim, ótimo, excelente.
para fazer networking, assim, nossa, assim, eu vejo muita gente fazendo vários negócios lá. Só que assim, agora que chegou uma moda, porque como as pessoas compartilham conhecimento lá, e eu tenho visto também isso aqui no Instagram, elas deixam um número Pix. E aí o Pix, né, pode ser através de e-mail, pode ser através de telefone e CPF. Agora, assim, a minha pergunta, né, assim, que não tem nada a ver com a temática, mas pode ajudar, né, quem estiver aqui assistindo, quem vai assistir depois essa live, que a maior parte, o maior número de pessoas assistem depois a live. Qual que é o risco, assim, em termos de proteção de dados? Porque, como você disse, está lá, né? Meu CPF está lá. Por favor, vocês estão gostando desse conteúdo aqui, vai lá, né? Acessa minha bio. Tem meu número Pix, tem o número do Daniel Pix. Isso é o problema também, Daniel? Geisa, e nós temos muito pouco conhecimento. Nós não estamos nem com a ponta do iceberg à vista em relação ao que podem fazer com os nossos dados, com o nosso e-mail, com o nosso acesso na internet, né? Com a invasão do nosso WhatsApp, com a invasão do celular, né? Então, tudo isso ainda é algo muito cinzento que o brasileiro não consegue enxergar nem a pontinha do iceberg que envolve toda essa questão do dado pessoal dele, né? Eu, outro dia, entrei numa farmácia e tinha um produto com um desconto. E eu tinha comprado a semana anterior o mesmo produto sem desconto, quase o dobro do preço. Uhum. Aí eu peguei o produto e falei assim, bom, eu quero um desses. Aí a pessoa falou para mim o valor do dobro. O senhor tem o aplicativo da farmácia? Sim, não tenho. Mas eu não consegui enxergar de onde eu peguei, que eu só teria desconto com o aplicativo. Não, você só tem desconto com o aplicativo, né? Eu falei assim, poxa, olha, vamos lá pegar então, né? Todo mundo tem o direito como consumidor daquilo que está sendo anunciado, de se pagar pelo preço que está sendo anunciado. E lá tinha bem pequenininho, desconto por aplicativo, né? Estava na primeira prateleira, bem próximo do chão. Eu peguei para ler aqui na última linha, eu acho que estava até coberto pela parte ali onde se encaixa em si a etiqueta, né? Pois bem, eu falei, vamos então comigo seguir a instalação do seu aplicativo para o senhor me explicar os termos e condições de uso. O senhor pode me explicar? O senhor é capaz para isso? Né? Ela tem gente que fala, não sei o que o senhor está falando. É só o senhor instalar o aplicativo. Então, vamos lá, tem 18 páginas aqui. Vamos ler uma a uma. Vamos ver se o senhor concordaria em ceder tudo que eu vou ter que ceder para conseguir esse desconto, né? Aí, além desta política, tinha de privacidade de dados, com mais 16 páginas. Estou chutando aqui, tá? Mas as duas tinham próximo de mais de 15, próximo de 20 cada uma, né? Ele ficou olhando para mim, né? E falou assim, poxa, eu nunca pensei nisso. Eu faço isso em todo lugar que eu vou. Eu faço, né? Meu celular que está cheio de aplicativo, né? Mas o senhor quer levar por esse preço aqui, sem desconto do app? Eu falei assim, olha, eu não quero levar mais. É a última vez que eu vou comprar na sua farmácia. Essa é a minha escolha. Aí são duas coisas envolvidas aí, né, Daniel? A ética de você se Sim. manter alinhado com aquilo que de fato você acredita, com seus valores, e a questão da proteção dos dados, né? Isso é um insight muitíssimo importante, Daniel, porque assim, eu vejo isso dentro do mundo, né, da sustentabilidade, isso não se fala quase. Não Não, se fala. nós temos hoje, né, uma sociedade que vive da informação. E os dados são o petróleo dessa nova economia, né? Então, assim, nós precisamos de um determinado produto que agrida menos, por exemplo, um detergente que seja um detergente um tanto quanto não agressivo em relação aos tradicionais.
Eu gostaria de ter essa informação, né? Apesar de todos serem detergentes, mas eu gostaria de ter essa informação. Mas, para isso, pagamos um preço muito caro, né? Então, eu gostaria de ter a tranquilidade de comprar um determinado produto e saber que aquela origem do produto é de uma embalagem, de uma floresta que foi uma floresta reciclada, que é uma embalagem reciclável, que é um produto que reduziu a emissão de poluentes na sua produção, que teve um compromisso, né, de trazer isso como um valor agregado. Poxa, eu prefiro consumir esses que agridem menos. Mas nós não temos essa cultura no Brasil, né? Infelizmente, os QR Codes são só para coletar os nossos dados, inclusive a nossa foto, né? E aí nós ficamos aí sendo aquilo que é minerado, né? Porque o petróleo você vai ter que refinar, né? Então, estou fazendo a mineração do dado e o meu dado vai ser refinado para transmitir isso, né, para um outro concorrente, uma outra pessoa daquele segmento, seja ela a pessoa que agride menos ou mais, que tenha compromisso ambiental, que não tenha compromisso ambiental, que tenha um compromisso ético ou não. Né? Assim, mais uma vez, né? Eu acho que essa live, eu acho que se resume uma coisa que eu nunca tinha tido esse insight. O quanto que nós temos que ser éticos com as nossas atitudes antes mesmo de querer ser um profissional de sustentabilidade. Eu acho que assim, isso é uma coisa muito, muito importante. E aí, mais uma vez, eu vou trazer esse gancho, Daniel. Por que os profissionais não são bem-sucedidos? Porque eles não estão alinhados com os valores deles, com aquilo que eles fazem. Aí você vê que, por que algumas carreiras fluem? Porque a pessoa, aquilo que ela fala, aquilo que ela sente, está alinhado, né? E aí, assim, vou entrar, né? Não vou entrar aqui na questão, né, cósmica, mas as coisas fluem para ela, né? E aí, assim, só uma curiosidade, Daniel. Eu compartilhei esses dias no LinkedIn uma reportagem falando, você falou de mineração, aí eu lembrei, né? Sobre o quanto que o blockchain, não, as criptomoedas, bitcoins, eles agridem o meio ambiente. Porque, teoricamente, você pode pensar assim, mas né, não existe papel moeda, né? O papel, né? Eu teria que desmatar, teria que desflorestar, enfim. Só que, assim, a mineração a quantidade de aparelhos que você tem que deixar ligado, né? Os softwares, o tempo de consumo de eletricidade, ele é anual de uma mineração, né, de Bitcoin, ele é comparado. Oi, voltou? Ele é comparado às emissões de carbono da Argentina, num país como a Argentina, anual. O que é minerado por ano, né, de bitcoins é equivalente, é equivalente às emissões de carbono da Argentina ou da Nova Zelândia. É muita coisa, né? Então, assim, mais uma vez fazendo um gancho com a informação, né? Quando a gente tem a informação, a gente tem poder. Verdade. Isso que você trouxe, só para realmente contextualizar, né? Quando você vai para um data center, onde você tem todos esses servidores que vão cruzar essas informações, né, desse canal ali do blockchain que está armazenando esse Bitcoin, né, esses equipamentos num data center consomem tanta energia que existem projetos prévios para a sua construção para que tenha fornecimento de energia com subestações praticamente dedicadas. Olha. E os geradores que funcionam nesses data centers são equivalentes a motores de transatlântico. Olha só, Daniel, não sabia disso.
Os motores que são os no-brakes da diesel são equivalentes a motores de transatlântico. Eu estive auditando um fora do Brasil, eram 8 motores. Nossa! Eu estava na sala de recepção. Quando ligou, o barulho era quase ensurdecedor. E a fumaça da ligação de 3 ao mesmo tempo, de 8 ligaram 3. Assim, foi absurda. Olha então, realmente, só! isso é algo que impacta muito o meio ambiente. Já existem, né, plantas mais modernas. Essa planta que eu fui não era uma planta, era uma planta antiga, né? Mas realmente, só para contextualizar o nosso ouvinte do que você falou, realmente é um impacto social significativo. Pois é. E aí, para a gente finalizar agora, Daniel, assim, a gente falou que sim, existem oportunidades, de fato a gente vê, né, uma crescente, porque a partir do momento que uma empresa, né, ela tem essa questão, né, da governança com propósito, isso mostra que sim, cada vez mais as empresas vão precisar de profissionais para ajudá-las a implementar essas ações e também monitorar essas ações. É, antes disso, né, eu vou pedir para você deixar uma dica, né, uma dica prática, um passo a passo para quem realmente quer atuar nessa área. Você é professor, né, da FGV, de MBA, né, de pós-MBA, de repente você pode estar trazendo aí alguma dica, né, como é que esse profissional pode estar ingressando nessa área. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o seu livro, né, que está disponível na Amazon, que você trata desse assunto. Então, Geis, o livro não é meu especificamente. Eu sou um dos coordenadores, né? Junto com meu amigo e também um dos maiores conhecedores, esse sim, um dos maiores, não eu, mas esse sim, um dos maiores conhecedores de governança corporativa no Brasil, o Ronaldo Rangel, que foi meu grande orientador em governança corporativa, junto com outros que estão também no livro, né? Como o Ângelo Palmisano, André Biber, o Alessandro Rossini e outros colegas que eu tive no mestrado também, né? Entre eles tínhamos aqui uma colega agora há pouco, a Renata Grota, que também escreveu, o Renato Espanha, que já esteve aqui contigo, que eu assisti, também escreveu. Então, o que nós fizemos, né? Eu e o Ronaldo unimos 2 ambientes de profissionais, uma coletânea chamada Compliance Estratégico. Enquanto o Ronaldo ficou responsável pelos profissionais de alta direção, pelos pesquisadores, pelos professores já atuantes em governança corporativa, em compliance, eu fiquei mais próximo dos consultores, implementadores e auditores. Então, nós fizemos uma mescla e nós fizemos 2 volumes no ano passado da coletânea Compliance Estratégica, né? Então, elas têm tanto uma linguagem que não é uma linguagem científica, mas é uma linguagem profissional e uma linguagem muito prática. Por exemplo, no primeiro capítulo do volume 2, quem quiser entrar para o mercado do sistema de gestão de suborno, de anticorrupção, o primeiro capítulo tem todo o roteiro da auditora Natasha Sima, trazendo todas as explicações de uma forma assim transparente, né? Olha, poxa, que legal. Auditor, quero, né, ter uma ideia de como eu vou vender uma consultoria, né? No primeiro volume, o Adilson Faria, que é um colega nosso também do RINA, de outras auditorias, das outras certificadoras, ele escreveu como você implementar um programa de gestão de suborno com base no PMBOK. Olha só. Para que a empresa tenha conhecimento e para que a empresa tenha... assim, o professor Ciro, né, ele é um consultor e atuante em conselhos de administração, como o André Biber,
o Ronaldo Rangel, que eu já citei, e outros que estão no livro, que escreveram sobre a sua experiência profissional como consultores, trazendo aquela parte, né? A Soraya Finamor já foi diretora em multinacional de departamento de gestão de pessoas, de RH, né? E ela escreveu uns 2 livros, 2 artigos assim super práticos, envolvendo a governança, compliance, treinamento, conscientização, né? Seleção. E tanto eu quanto o professor Rangel e os demais autores não ganhamos nenhum centavo de direito autoral. No primeiro volume, os direitos foram cedidos para o Médicos Sem Fronteiras. Olha e no que segundo legal. volume, para a Associação Abrinq. Olha E só. o volume 3 também, já para o finalzinho desse semestre aqui, que vai ter um enfoque um pouco maior em cibersegurança e LGPD. E olha só que legal, né? Bom, a dica prática tá aí, né, Daniel? Compre, acesse o livro, porque assim, lá você vai ter todas as direções realmente para quem quer atuar nessa área. E além disso, está ajudando aí uma causa maior, né, Daniel? Sim, sim. Não só o livro digital, né, pela Amazon, você consegue fazer o download imediato, mas como também por uma prática de sustentabilidade, a editora ela não fez uma impressão de uma grande série de livros. Os livros são impressos sob demanda. Olha que Então, se você legal, estiver olha só. em Recife, será uma editora de Recife que vai imprimir e entregar o seu livro. Nós não Olha vamos que gastar bacana. Eu vou tanto, deixar o vai... nome depois. Eu vou Sim, deixar sim. o nome no post Legal. para as pessoas acessarem, né? Por 2 grandes motivos: aprenderem e também contribuírem. Então, é a coletânea Compliance Estratégico, só digitar no Amazon, na loja Americanas, nos marketplaces, né? Saraiva também. E eu acredito que seja um material que envolva aí, né, os 3 níveis, né? Apesar de a gente chamar de compliance estratégico, compliance e governança são estratégia. A base deles é a base de decidir algo estrategicamente, né? Mas Ótimo. não é só para o profissional, né, que está no conselho de administração ou que está na alta direção, né? O livro também traz ali experiência prática para quem vai atuar como um analista, um consultor, quem está no início de uma implementação do sistema de gestão de compliance, um anti-suborno, questão de sustentabilidade, muito bem tratada, não só pelo Renato e pela Renata, mas nós temos também 2 professoras do Rio de Janeiro, a Mariana Coller e, agora me desculpe, perdoe a outra colega dela, mas escreveu junto com a Mariana também, nos 2 volumes, que tem 2 artigos sobre sustentabilidade, assim, primorosos, né? Então, a gente fez Legal. uma coletânea mesmo e a ideia é seguir dessa forma, né? Olha Então, só, o feedback positivo aqui, ó, excelente livro, prático e didático. Olha só que bacana. Legal. então eu agradeço a oportunidade de comentar, né? Porque eu acho que é algo que também traz aí uma realização para mim e para os outros colegas que escreveram também, né? Com certeza, Então, não, é um legado, né, Daniel? Você deixou aí um legado para a sociedade, né? Que de fato isso é bem bacana. Daniel, eu quero agradecer o seu tempo. Nossa, assim, foram muitos insights valiosíssimos. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Eu vou deixar, então, vou compartilhar no post o nome do livro para quem quiser adquirir. Super recomendo para quem quer entrar nessa área. É uma área próspera, é uma área que, né, como o Daniel mesmo disse, você pode ultrapassar fácil aí a marca dos R$ 13.000 mensais nessa área. E eu fico à disposição para o que precisar, Daniel. eu agradeço mais uma vez o convite, estou também inteiramente à disposição. Desculpe se falei muito, agora que estou vendo a hora aqui, passou tão Não, rápido, mas né? assim, foi uma Olha, troca espero, riquíssima aqui. espero que, né, tenha contribuído aí para que
novas pessoas pensem, né, de uma forma ética e atuem numa profissão tão nobre, né, que tem a sua essência na ética. Né? Muito Nossa, obrigado, isso, Elisa. isso marcou, fechou. Obrigada, então, gente. Uma boa noite, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Daniel. Tchau, Obrigada. né?